De forma resumida, um padrão é basicamente a forma automática que o seu cérebro ele reage frente aos estímulos, né? Frente a algum estímulo que ele está tendo ali naquele momento, tá? Por exemplo, é tudo aquilo que você faz de forma automática, é tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, é tudo aquilo que você reage de forma automática. Então, isso é um padrão que você tem. Eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, parcelar todas as compras sem ter necessidade. Talvez seja um padrão que você tenha. Você vai lá fazer alguma compra, até tem um dinheiro, mas você fala, não, parcela em 10, 12 vezes. E às vezes nem tem necessidade, mas é um padrão que você tem. Hoje a nossa conversa vai ser sobre padrões. Se você me acompanha um pouquinho mais de tempo, você já deve ter percebido que eu costumo dizer que controlar as finanças não é só você ter uma planilha. Não, é muito além disso. Controlar as finanças é você aprender de fato a lidar com o dinheiro. É você também entender seus padrões, é você entender suas crenças limitantes, trabalhar sua inteligência emocional, né? De fato, é você ali aprender a lidar com o dinheiro. Isso é controlar as finanças. Não é só ter uma planilha. Planilha financeira não resolve problema financeiro de ninguém. Ela é uma ferramenta muito boa que vai te auxiliar na sua organização financeira. Mas, se você não mudar suas atitudes, seus comportamentos, né? Se você não tiver os comportamentos, os hábitos necessários para você conseguir cumprir com o que você colocou na planilha, de nada vai adiantar. Por isso que tem pessoas que até fazem um planejamento, uma planilha, mas não acontece nada, as coisas não andam, né? É por isso também que tem pessoas que até recebem um bom salário, recebem um salário altíssimo, mas o dinheiro simplesmente some e não sabem o que acontece. Por quê? Porque ela não entendeu que ela tem padrões que prejudicam a organização financeira dela, ela ainda não entendeu que ela precisa trabalhar as crenças limitantes, que também tem uma forte influência, que são coisas relacionadas à forma como a gente pensa. Ela também ainda não entendeu que precisa trabalhar a inteligência emocional, que é um fator assim também importante para que a gente organize as nossas finanças, tá bom? Mas hoje o nosso assunto aqui é padrões, né? Eu tenho que trazer esse assunto aqui para vocês entenderem. E eu até esqueci, desculpa, me apresentando para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Araújo, eu sou um educador financeiro, eu ajudo as pessoas a sair das dívidas, a fazer o dinheiro sobrar, a começar a investir, a fazer um planejamento financeiro, tá bom? Então, mais uma vez, se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande ter você aqui no meu canal, tá bom? Então vamos lá. Hoje então a gente vai falar sobre, a nossa conversa aqui vai ser sobre padrões. E eu trouxe o meu cubo mágico, que ele vai auxiliar a gente a entender um pouquinho mais sobre o que são padrões, né? Pra gente começar, estou aqui com o meu notebook me auxiliando com alguns slides. A propósito, essa é uma das aulas que tem dentro do meu curso, do curso Controlando as Suas Finanças. E assim, eu tô dizendo isso porque eu não estou aqui para tentar vender curso para você, muito pelo contrário, não quero fazer isso, tá bom? Tá? É claro que tem um link, eu vou deixar um link na descrição para você, se você quiser participar, mas não estou fazendo propaganda, muito pelo contrário, se você se sentir à vontade de fazer o curso de outra pessoa, de fazer atendimento com outra pessoa, não tem problema nenhum. Eu tô aqui para te ajudar de fato, a ideia é essa, por isso que eu tô trazendo esse assunto, mas eu preciso te dizer que essa é uma aula que está dentro do curso, é uma das aulas que faz parte do curso, e lá também tem alguns exercícios que eu passo para os alunos para eles fazerem, para ajudar eles a entender quais são os padrões dele, como mudar esses padrões, tá bom? Mas eu tenho certeza que com essa aula aqui você já vai saber exatamente o que você tem que fazer. E no final também vou indicar um livro que está aqui, que é muito bom. É um livro excelente para te ajudar também com os seus hábitos. Beleza? Então, sem chega de enrolação, né? Vamos pro vídeo. Seguinte, o que é um padrão mental? Primeiro eu preciso que você entenda o que é um padrão mental, para depois te explicar o que então é o padrão financeiro, o que seriam então os padrões financeiros. Primeiro você precisa entender o conceito de padrão mental. Então, é tudo aquilo que nós fazemos de forma automática, digamos assim que é a nossa reação imediata mediante alguma coisa, algo que aconteceu. Por exemplo, é tudo aquilo que você faz de forma automática, é tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, é tudo aquilo que você reage de forma automática. Então, isso é um padrão que você tem. Eu tenho alguns exemplos aqui. Por exemplo, se toda vez que você chega na sua casa você vai senta num sofá para assistir uma Netflix,
Esse é um padrão que talvez você tenha. Se sempre você coloca lá o despertador para tocar, e aí você aperta os 5 minutinhos, ou coloca lá no snooze, no soneca, é um padrão que você tem. Se sempre que o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, faz alguma coisa e aquilo te irrita, provavelmente isso também é um padrão que você tem. Se sempre depois do almoço, ou quando você está estressado, né, ou estressada para as mulheres, e aí você diz que precisa comer, sente essa necessidade de comer um doce, alguma coisa do tipo, também é um padrão mental que você tem. Se sempre você rói as unhas quando está nervoso, quando está concentrado assistindo alguma coisa, assistindo alguma aula, enfim, passando por alguma situação ali, sabe? Também pode ser um padrão que você tenha. Se você começa a tomar banho lavando os seus pés ou lavando o rosto, você pode prestar atenção que também é um padrão que você tem. Você tende a fazer sempre da mesma forma e sem sequer perceber. Quando você vai escovar os dentes, por exemplo, tem gente que começa pelo lado direito, tem gente que começa pelo lado esquerdo, tem gente que começa pela língua. Enfim, você pode prestar atenção. É um padrão que você tem porque você faz de forma automática sem você sequer perceber. Você nem se tocou que você fez aquilo, tá? Então, assim, de forma resumida, um padrão é basicamente a forma automática que o seu cérebro ele reage frente aos estímulos, né? Frente a algum estímulo que ele está tendo ali naquele momento, tá? Então, nosso cérebro ele é uma máquina de repetidor de padrões. Entenda isso, tá? É uma máquina de repetidor de padrões, está sempre fazendo as mesmas coisas, tende a fazer sempre as mesmas coisas. Então, eu dei exemplo de padrão mental. Agora eu vou te dar alguns exemplos do que são padrões financeiros. Vamos lá. Por exemplo, parcelar todas as compras sem ter necessidade. Talvez seja um padrão que você tenha. Você vai lá fazer alguma compra, até tem o dinheiro, mas você fala, não, parcela aí em 10, 12 vezes. E às vezes nem tem necessidade, mas é um padrão que você tem. Gastar sem pensar. Eu sei que muitas pessoas têm esse padrão. E o que seria gastar sem pensar? É, por exemplo, você vê uma promoção e você está precisando daquele produto e simplesmente vai lá e compra. Não vai pesquisar outros preços para saber se de fato aquilo é uma promoção. Porque às vezes não, às vezes é só uma jogada de marketing. Tá falando que é promoção, que está acabando, mas nem está acabando e às vezes nem está na promoção. É uma jogada de marketing para te impulsionar a agir, né, na emoção e fazer aquela compra. Pode ser, tá? Emprestar dinheiro sem poder. Quantas pessoas não fazem isso, né? Nem pode, mas acabam emprestando dinheiro e se enrolando. Não só dinheiro, empresta cartão, né, também. E aí acaba se prejudicando, porque a outra pessoa não paga e fica com as responsabilidades toda para si. Também pode ser um padrão e isso é muito complicado. Não ter um planejamento financeiro. Eu já vi que muitas pessoas não fazem sequer um acompanhamento das suas finanças. Gente, acompanhar a vida financeira, a sua própria vida financeira, é uma coisa assim extremamente importante. As nossas finanças é uma área assim que deveria ser tratada com carinho, sabe, com prioridade. É a sua vida financeira, é o seu dinheiro que está em jogo. Eu queria até abrir um parênteses aqui para falar uma coisa muito importante. Quantas pessoas não estão aí que ficam só pagando contas, trabalhando para pagar contas, que está naquela rodinha lá de rato, fica correndo, correndo, correndo e não sai do lugar. Você não está vivendo, você está sobrevivendo, sabe? Então, é muito importante você entender os seus padrões, saber o que você está fazendo de errado, que de forma automática, que de alguma forma isso está fazendo com que você fique no mesmo lugar, no mesmo lugar. Porque não é errado você ter padrões, né? Errado, na verdade, é você querer ter resultados que aquele seu padrão não vai fazer você alcançar, né, o seu objetivo ou ter aquele determinado resultado que você quer. Isso é errado. Então, eu queria chamar a sua atenção para esse momento assim de reflexão, né? Meio que dar um puxãozinho de orelha, sabe? É extremamente importante você entender seus padrões, entender seus comportamentos, seus hábitos, a forma como você pensa com relação ao dinheiro, né, suas crenças limitantes e trabalhar sua inteligência emocional. Para você sair dessa corrida de ratos, para você se empenhar, se dedicar a, de fato, e também pensar no longo prazo, sabe? Pensar lá na frente, não pensar só no agora, mas pensar lá na frente, na sua aposentadoria, nos seus filhos, na sua vida, como que você quer que a sua vida esteja. Então, tudo isso é extremamente importante. Cuida da sua vida financeira, trata a sua vida financeira com carinho, tá bom? Uma crença limitante, por exemplo, que atrapalha as pessoas é falar assim, mas pra que eu vou guardar dinheiro? Pra que eu vou investir se amanhã eu vou morrer? Se quando eu morrer eu não vou levar nada daqui mesmo? Olha para a vida financeira dessa pessoa. Grandes são as chances dela não ter nenhuma reserva, da vida financeira dela estar uma total
bagunça mesmo, sabe? Um caos financeiro assim. Por quê? Porque ela não pensa no longo prazo, ela não está nem preocupada. Ela simplesmente está pensando em viver aquele momento presente, o momento agora. Tá, mas vamos pensar pelo outro lado? E se você não morrer? E se você chegar lá na frente e nem sequer planejou, não fez nada da sua aposentadoria, não guardou, não investiu, aí de repente fica sem condições de trabalhar, e aí? Como que você vai fazer? Vai ficar dependendo de outras pessoas? E aí? Você já parou para pensar nisso? Então, assim, é óbvio, eu sei que um dia nós vamos morrer. Essa daí é a maior certeza que nós temos da vida. É que nós vamos morrer um dia. Isso é fato. E que também a gente não vai levar nada daqui lá pra cima, né? Ou lá pra baixo. Enfim. Mas a questão não é essa, gente. Isso não significa que você não tem que se organizar financeiramente, não tem que cuidar da sua vida financeira, não tem que guardar um dinheirinho, investir, pensar lá na frente, né, na sua aposentadoria, se preparar para você ter uma vida financeira saudável lá na frente. Não significa isso. Claro que você vai morrer. Mas isso significa que você também tem que ficar só curtindo o momento presente, o momento agora, sem se preocupar com amanhã, tá? Não faça isso. Isso é uma crença limitante. Por quê? Tá te limitando, tá te impedindo de crescer, de se desenvolver, tá bom? Foi só um parênteses que eu quis abrir, porque me veio aqui na cabeça agora. Então, cuida com carinho da sua vida financeira, tá bom? Outro exemplo aqui também, voltando, né? Eu falei sobre não ter um planejamento financeiro, que também é um padrão financeiro que é um padrão de muitas pessoas, né? Porque, nossa, eu já vi casos de pessoas que recebem, mas não sabem para onde o dinheiro delas vai. Mas como assim? Tem que ter um planejamento financeiro. Você tem que acompanhar as suas finanças, saber para onde o seu dinheiro está indo, aonde você está gastando a mais, a menos. E planejamento financeiro é muito mais do que isso. É você determinar os seus gastos. Eu, por exemplo, eu tenho meu planejamento financeiro, eu sempre faço de um ano, né? Então, eu faço um planejamento financeiro de um ano. Eu tenho todos os meus gastos determinados. Eu sei exatamente quanto eu preciso fazer de renda para suprir as minhas necessidades daquele um ano, para guardar, para investir, para fazer uma viagem, para comprar alguma coisa que eu quero. Enfim, eu tenho isso determinado. Só que eu preciso seguir a risca com o que eu determinei, certo? A gente passa, às vezes ultrapassa, né? Claro, isso acontece. Por isso que também o planejamento financeiro ajuda, porque depois você vai olhar, você vai falar, opa, peraí, era para esse mês eu acabar com tanto, mas eu acabei com menos, ou com mais. O que eu deixei de pagar? Ou o que eu deixei de... o que eu gastei a mais? Entende? Aí você vai analisar, você vai olhar, então, peraí. E aí você vai corrigindo. Entende? Planejamento financeiro é uma ferramenta, claro que você não tem que condicionar, eu falo muito isso, a sua organização financeira, você não tem que condicionar um planejamento financeiro, uma planilha, um caderno, um bloco de notas, aplicativos. Não. Isso não vai fazer diferença na sua vida financeira. Planejamento financeiro, uma planilha, por exemplo, que é o que eu uso, é uma ferramenta que vai te auxiliar e vai te ajudar na sua organização financeira, tá bom? Se você não tiver os comportamentos, as atitudes necessárias, os hábitos necessários, se você não mudar suas crenças limitantes, se você não seguir de fato com o que está lá, não aprender a lidar com o dinheiro, né, não entender os seus padrões, que a gente está falando aqui, não vai adiantar ter uma planilha, ok? Então, seguindo, próximo padrão, não conferir a fatura do cartão de crédito, que também é um padrão não muito bom, eu diria. Claro que você não tem que ficar acompanhando sempre, 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 mas eu sugiro que você, pelo menos ali sei, vai mais pelo menos uma vez na semana, para não ficar algo muito cansativo. Procura dar uma olhadinha na sua fatura, ver se não tem nenhuma cobrança indevida. Principalmente eu uso tudo no cartão de crédito. Se eu puder comprar uma bala de 5 centavos, se eu puder passar no cartão de crédito, eu uso. Por quê? É uma forma que eu acho mais ideal para a minha organização financeira. Se você está começando e o cartão de crédito está te impedindo de controlar suas finanças, elimina e corta, tá? Eu já controlo as minhas finanças muito bem e para mim cartão de crédito é uma maravilha. Primeiro, porque me ajuda na minha organização financeira e segundo, porque eu acumulo pontos, né? Posso trocar por milhas por algum tipo de produto, então é muito bom. Outro padrão é não investir. E aí esse padrão é um padrão muito importante de você começar a criar ele. Por quê? Investir, quando você começa a investir, eu gosto de falar que você está levando a sua vida financeira mais a sério. Porque aí você começa a montar sua reserva, você começa a entender que você precisa ganhar da inflação, que é o aumento dos preços, planejar sua aposentadoria, e consequentemente lá na frente, porque tem que ser aos poucos, é uma escada, né, de cada vez, um degrau de cada vez. E aí lá na frente você conseguir a sua tão sonhada por todos, a liberdade
desculpa, a liberdade financeira. Ok? Então, esse é algum dos padrões financeiros que nós temos. E aí, deixa eu explicar uma coisa para você, né? Só para você entender. Então, padrão financeiro, resumindo, é tudo aquilo que está relacionado ao dinheiro, tudo aquilo que você faz de forma automática relacionado ao dinheiro, ok? Umas perguntinhas para te ajudar a entender, ó. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você recebe seu salário? A primeira coisa. Isso é um padrão que você tem. Sabe? Tem gente que recebe, a primeira coisa que faz é sair pagando as contas. E aí, se sobrar, vai pensar se vai guardar. Só que nunca sobra, nunca guarda, nunca investe. É um padrão que ela tem. Tem que tratar com prioridade. Investir, guardar, poupar, enfim, tem que ser a primeira coisa que você tem que fazer. E aí sim, depois você faz as suas contas, você paga as suas contas, suas dívidas e tudo mais. Porque se você tem esse padrão, automaticamente você recebe um exemplo. Vamos supor que você recebe R$ 2.000 ali, fixo, né? Líquido. Se você tem a sua mente que você quer guardar 10% de 2.000 dá 200, então você começa a trabalhar somente com 1.800. R$ 1.800 é o seu salário. Aí sim você paga suas contas com ele. Aí não vai ter aquele negócio de se sobrar eu vou guardar. Não. A ideia é você primeiro guardar para utilizar o que sobra. É tipo isso, sabe? Então, isso é um padrão. Uma outra pergunta. Quando você entra numa loja, qual a primeira coisa que você faz? Já entrar e já comprar? Ou será que você entra, pesquisa, e aí vai em outra loja, pesquisa e tudo mais? Tem que tomar cuidado até também com os vendedores, porque eles querem vender, então eles vão fazer de tudo para você ali já comprar naquele momento. Aí você passa em outra loja mais barato. Aí arrependimento, né? Aquela frase, se arrependimento matasse. Outra coisa também, quando alguém chega em você e fala assim, o que você acha de investir? O que você responde assim de imediato? Porque tem pessoas que falam, o que você acha de investir? Ah, não. É aquilo que eu falei, né? Fala, ah, não, investir pra quê? Pelo amor de Deus, eu vou morrer mesmo. Por que eu vou deixar dinheiro pros outros? Pra quê que eu não vou levar dinheiro para caixão? Pode ser um padrão que você também tem, ou conheça alguém que tem esse tipo de padrão, né? Outra coisa também, quando alguém pergunta pra você, e aí, sua aposentadoria, você tem pensado nela? Tá planejando ela? Ah, tô pagando INSS. Tem que te dizer que se você tá pensando em sobreviver, né, digamos assim, com o INSS, eu acho que nem para sobreviver tá dando muito. Por isso que eu sugiro fortemente que você comece a investir, a se preocupar com a sua vida lá na frente, porque viver de aposentadoria de INSS, você pode pesquisar no Google quantas pessoas, quantos aposentados que ainda continuam trabalhando porque a renda do INSS é muito pouca. Fora que tem um teto. Então, se você hoje ganha em torno de só o fato de 10 mil, por exemplo. Vamos supor que você ganha 10 mil. Quando você se aposentar, o INSS vai te pagar o teto. E não é 10 mil. Eu não lembro assim quanto que tá. A última vez que eu vi estava em torno de 6 a 7 mil. Então você vai ter que abaixar o seu padrão de vida, olha só. Tá vendo como é importante? Tá bom? Então, então qual que é a ideia? É você bloquear esses padrões, né? É você bloquear os padrões que estão te atrapalhando e você começar a criar novos padrões, que eu vou falar já já como que a gente faz isso. Como que a gente bloqueia um padrão que eu tenho. Por exemplo, aquele padrão de vi a promoção, vou lá e compro. Sem pesquisar, sem comparar preço de loja, nada. Ou então aquele padrão de recebo meu salário, gasto tudo e nem guardo, nem faço nada e o dinheiro simplesmente some. Como é que eu faço para bloquear esse padrão e aí criar novos padrões? A gente vai entender isso já já. Só que primeiro eu preciso te explicar como que um padrão ele surge. Não sei se vocês conhecem a teoria behaviorista, né? Behaviorista, acho que esse é o nome. Toda vez que a gente sente prazer por alguma coisa, prazer em algo, sabe o que acontece? É liberado um neurotransmissor chamado dopamina. O que é isso? É o neurotransmissor do prazer, né? Eu vou ver se consigo colocar uma fotinha para você entender mais ou menos como funciona, tá? Então, toda vez que você sente prazer em alguma coisa, você libera dopamina no seu cérebro e aí você sente prazer, você se sente feliz, né? Então, toda vez que você assiste uma Netflix, você libera dopamina. Toda vez que você come um chocolate, você libera dopamina. Toda vez que você faz uma compra, libera dopamina. Toda vez que você sai com os amigos e gasta seu dinheiro, você libera dopamina. Enfim, toda vez que você sente prazer, está acontecendo a liberação de dopamina do seu cérebro, né? E está muito relacionado ao prazer imediato. Não é aquele prazer longo, não. É aquela coisa imediata aí naquele momento, tá?
Então, quando você fica nas redes sociais ali, ó, rodando Instagram ali, ó, toda hora ali, ó, pra cima, tal, você tá ali, ó, liberando dopamina, só prazer imediato, e aí você tá adiando, deixando de fazer coisas importantes pra ficar ali, ó. E o seu cérebro, ele sabe disso. Ele sabe aonde ele consegue mais dopamina. E como eu falei, lembra que eu falei que o nosso cérebro é uma máquina de repetidor de padrões? Se ele sabe que comprar, gastar meu dinheiro com aquela promoção, com qualquer coisa, assim, só gastar o dinheiro, vai liberar dopamina, você vai sentir prazer. Toda hora que você quiser mais dopamina, o seu cérebro ele basicamente vai fazer isso aqui, ó. Olha lá, ó, você já recebeu o seu salário, vai lá e gasta. Você vai liberar mais dopamina, você vai sentir mais prazer. Aí você vai lá e acaba gastando e sente prazer. Só que é um prazer imediato, é momentâneo. Daqui a pouco passa, chega no final do mês, você está sem dinheiro, sem prazer nenhum, sem dopamina nem nada. Porém, seu cérebro já sabe que logo, logo você vai receber mais dinheiro e ele já sabe como fazer você sentir prazer de novo. Às vezes você tem alguma coisa importante para fazer, só que você não faz, fica lá nas redes sociais, vai assistir uma Netflix, vai fazer outras coisas que vai te dar aquele prazer imediato, que vai liberar dopamina do seu cérebro. Tá conseguindo entender o que é a dopamina, o que é esse neurotransmissor do prazer? É muito importante que você entenda que, a princípio, você se organizar financeiramente agora, pode ser que você não libere essa dopamina, não sinta esse prazer imediato. Só que você vai sentir isso lá na frente. Você tem que buscar essa recompensa lá na frente, depois, sabe? E você vai entender daqui a pouco como que isso vai acontecendo aos poucos. É um processo, eu não vou mentir para você e falar que é algo rápido, porque não é. Existe dedicação, comprometimento da sua parte. Eu vou falar como você vai fazer, por exemplo, para conseguir guardar dinheiro. O que você tem que fazer para ter essa liberação de dopamina e você criar o padrão de conseguir guardar dinheiro, tá? Eu espero que não esteja ficando muita informação, não esteja ficando muito complicado para você entender. Mas se você não estiver entendendo, volta o vídeo, assiste de novo ou me faz perguntas. Pode fazer, coloca nos comentários desse vídeo ou se você preferir, vai lá no meu Instagram, manda um direct para mim e manda a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer de te ajudar e te responder, tá bom? Então, entendido o que é a dopamina, neurotransmissor do prazer, né? É o seguinte, existe algo chamado mecanismo de recompensa, não sei se você já ouviu falar, mas se uma ação que você faz, qualquer coisa que você faz, ela gera recompensa, isso tende a fixar aquele comportamento. Justamente porque houve a liberação de dopamina. Então, é por isso que você tende a fazer as mesmas coisas. Por isso que você tende a ficar lá mexendo na Netflix. Por isso que você tende a ficar lá mexendo nas redes sociais. Por quê? Porque se liberou dopamina, seu cérebro vai fixar aquele comportamento. E aí você tende a fazer as mesmas coisas. Você vai sempre fazer aquelas mesmas coisas. Para que você vai querer gastar energia controlando as suas finanças, lendo um livro, estudando? Seu cérebro não quer que você gaste energia. Muito pelo contrário, ele quer só que você sinta prazer, que você faça as mesmas coisas. Porque ele não quer gastar energia. Ele quer dopamina. E você, às vezes, lê um livro, não vai te liberar dopamina. Você estudar, você se dedicar, você talvez guardar dinheiro, saber que aquele dinheiro está ali, você não vai poder gastar ele agora, né, que é para algum sonho, algum objetivo de longo prazo, talvez aquilo não libere dopamina para você naquele momento. Por isso que você tende a não conseguir, né, tem esse bloqueio, digamos assim. Porque você não tá, seu cérebro ele sabe que aquele prazer ali não é para agora, é para depois. Ele não quer que você se esforce, que você se dedique. Entende? É muito interessante isso aqui, é muito legal. É uma coisa importante, ó. Quando você fica preso nesse mecanismo de recompensa, ou seja, o seu cérebro, quando você se acostuma somente com a compensação, com aquele prazer imediato, dificilmente você vai conseguir alcançar um objetivo de longo prazo. Não sei se você já ouviu aquela frase, né? Tem pessoas que, vamos usar um exemplo simples aqui, recebe o salário e fala assim: eu trabalhei demais esse mês, eu mereço fazer uma viagem, eu mereço comprar um lanche, eu mereço fazer aquilo, eu mereço aquilo. Ela entra no mecanismo de recompensa. Merecimento, se você parar para analisar, merecimento está mais relacionado ao fato de você ter feito alguma coisa de fato produtiva, algo de fato que você está vendo que está progredindo, que está evoluindo, que está se desenvolvendo e que você está alcançando o seu objetivo, né? Que você está encurtando o tempo de você alcançar determinado objetivo. Aí você merece sim fazer, sei lá, comer alguma besteira, fazer uma viagem, comprar alguma coisa, se dar um presente. Isso seria mecanismo de recompensa. Só que as pessoas confundem, elas trabalham ali só para pagar a conta, não fez nada assim como eu posso dizer,
de produtivo que vai mudar a vida dela e ela acha que merece ficar na rede social ali, ficar numa Netflix, de gastar o dinheiro dela com coisas sem necessidade. Então esse é o mecanismo de recompensa. E como eu já falei, se uma ação gerar recompensa, isso tende a fixar o comportamento. E aí você tende a fazer sempre as mesmas coisas, sempre a mesma liberação de dopamina, o mesmo prazer ali imediato, e aí você fica nessa roda e vai, e não sai do lugar, fazendo sempre as mesmas coisas. E o que eu falei, não é errado você ter um padrão desse. Só que errado é você querer ter determinados resultados com o padrão que você tem. Por isso que é importante você criar novos padrões. Poxa vida, se você quer, sei lá, de repente o sonho de muitos brasileiros que é comprar uma casa, né? Comprar um carro, uma moto para você trabalhar, enfim. Cara, você não tem que guardar dinheiro, você não tem que começar a investir. Você precisa ter esse padrão, você não precisa ter esse padrão. E aí, mas é algo aos poucos que você vai construindo. Só que o seu cérebro, como eu já falei, ele não quer gastar energia. Não quer que você faça isso. E aquilo também não vai liberar dopamina, não vai te fazer sentir aquele prazer naquele momento. Só que é aí que tá, você tem que pensar no longo prazo. Esse tem que ser o seu padrão, sabe? Por isso que é importante você ter objetivos claros, você focar a sua mente em ter objetivos lá na frente. Esse tem que ser o seu padrão, porque aí tudo bem, você não vai ter o prazer, não vai liberar dopamina naquele momento. Mas quando você o seu objetivo, você vai falar, nossa, valeu a pena. Aí você vai liberar dopamina, você vai ficar numa alegria, isso tende a te impulsionar a fazer mais e mais vezes e a conseguir alcançar mais objetivos ainda. Eu estou sendo um pouco repetitivo porque preciso que isso fique fixado na sua mente, que você entenda isso daqui. É muito importante, tá bom? É o mecanismo de recompensa. E aí eu anotei a frase aqui que eu volto a dizer. Errado é você ter resultados que aquele padrão é você querer, né? Errado é você querer ter resultados que aquele padrão não pode te dar. É preciso então avaliar se o seu padrão, né? Se o padrão que você está tendo ele faz sentido para você conquistar aquele resultado. Se você tem um padrão de não guardar dinheiro, de não investir, como que você quer fazer uma viagem sem se preocupar com o dinheiro lá na frente? Como que você quer comprar um carro, comprar uma casa? Como que você quer conquistar sua liberdade financeira? Se você ainda não consegue ter um simples hábito de guardar dinheiro. Tem como? Não tem. Então isso é errado. Agora, a partir do momento que você entende isso, que você começa a ter o padrão de guardar dinheiro, aí sim faz sentido você pensar em fazer uma viagem dos seus sonhos, em comprar um carro à vista, quem sabe? É possível, né? Enfim, de você ter a sua liberdade financeira, né? Aí faz sentido. Agora a gente vai para uma parte muito legal. Olha só, vamos lá. Você tá vendo esse cubo aqui, ó? É um cubo mágico, ele tá montadinho, né? Tá bem organizadinho, tá uma maravilha. Está completamente organizado. Se eu entregar ele para você na sua mão, se eu fizer isso daqui, ó. Ó, vou dar uma bagunçadinha nele aqui. Vamos supor que isso daqui, ó, é a sua vida financeira. Completamente bagunçada, né? Se eu entregar para você, ó, você acha que você consegue montar esse cubo? Se você respondeu que não, é impossível para mim, eu não consigo, eu não posso, toma cuidado, porque possivelmente esse pode ser o seu padrão de pensamento. E tem uma coisa muito importante. Nossos pensamentos têm uma influência muito forte na nossa vida como um todo, não só nas finanças. Por quê? Aquilo que você pensa te faz ter um sentimento, seu sentimento te faz agir e a sua ação, consequentemente, vai ter um resultado. E esse cubo mágico é uma prova disso. Se você olhou para ele e falou que não consegue montar, que sem condições, que para você não dá, é seu pensamento. Você teve um sentimento. Qual vai ser a sua ação? Você não vai nem sequer tentar. Qual vai ser o seu resultado? Nenhum, porque você não tentou, você nem sequer pesquisou para saber se é possível ou não, nem sequer quis saber como. Tá vendo como tem uma influência? E talvez esse seja o seu padrão de pensamento. Isso vai influenciar não só na sua vida financeira, mas na sua vida profissional, de você alcançar coisas maiores, coisas grandes, né? De você se evoluir e se desenvolver na sua vida profissional, sentimental, na sua vida pessoal, enfim. Então toma cuidado, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui que você vai entender já já, ó. Se você é aquela pessoa que pensa assim, ó, isso é impossível, isso é muito difícil, eu não posso, eu não consigo, sem você perceber, esse está sendo o seu padrão de pensamento, né? Foi o que eu falei. E o que isso tem a ver com as finanças? Você não pode ficar pensando que a sua vida financeira
não tem solução. Só porque ela tá assim, ó, uma bagunça total. Só que, assim como esse cubo mágico aqui, existe um método para deixar ele organizado, existe uma forma de deixar ele organizado. Tanto que foi assim que eu aprendi um método. Vou mostrar para você, ó. Está montado. Tá vendo de novo? Eu não sei quanto tempo eu fiz, mas geralmente eu estou fazendo em torno de 2 minutos, às vezes um pouquinho menos. Mas eu vou colocar aí na tela para vocês verem. Você viu que eu consegui montar ele? Aparentemente algo que parecia ser impossível e difícil de ser montado, eu consegui fazer. Tá conseguindo entender que a sua vida financeira, você pode estar no caos financeiro que for. Igual esse cubo aqui, ele estava. Mas existe um método, existe uma forma de você colocar a sua vida financeira em ordem, completamente organizada. Eu não estou falando isso aqui para você comprar o meu curso, para você fazer um atendimento comigo. Não! Você pode fazer com quem você quiser, mas eu preciso te mostrar que existe um método, existe uma solução para os seus problemas financeiros. Você só precisa acreditar. Você só precisa se dedicar, se empenhar, né? Estudar, praticar, para você conseguir. Para eu montar esse cubo aqui, eu vi alguns vídeos no YouTube. Eu sempre quis montar, né? Eu vi as pessoas montando em segundos e tal, uma velocidade. Eu falei, meu, não é possível, não é possível. Eu preciso aprender a montar esse cubo. É possível. Comprei. Fui praticando, praticando, praticando. Eu fiquei umas 2 semaninhas mais ou menos assistindo o vídeo. E aí eu fazia um movimento, repetia ele até aprender. Aí via qual que era o próximo movimento, repetia. E aí eu fui dedicando, praticando, praticando, até que hoje eu consigo montar ele sem assistir vídeo nem nada. É um método que eu aprendi e que me ajuda. Tá vendo? Foi possível, só que eu tive que dedicar um tempinho para aprender, eu tive que estudar, né? Eu tive que assistir os vídeos, estudar, praticar, exercitar para conseguir. E na vida financeira é exatamente da mesma forma. Se você se dedica, se empenha e principalmente acredita que é possível, você consegue. Você consegue, tá bom? Você passa, você consegue. Você tem que ter que enfrentar as dificuldades, tá bom? Não desiste no primeiro obstáculo. Imagina eu pegar esse cubo aqui e simplesmente, tentei na primeira e não consegui, porque, rapaz, às vezes eu começava, quando eu tava pro final, eu errava o movimento. Se eu errar o movimento, já era. Aí eu tinha que voltar tudo de novo. Ai, meu Deus do céu. Hoje isso já não acontece mais. Mas é assim, a gente tem que aprender a lidar com os erros e, a partir deles, a gente, consequentemente, não errar mais, mas aprender com eles, né? Passa pelas adversidades. Olha só, tem um negócio bem legal que eu vou falar aqui agora. Imagina que tem um muro na sua frente, um muro mesmo, assim, um muro. E aí você está caminhando rumo ao seu objetivo. E aí você se depara com um muro. O que você vai fazer? Você vai voltar? Você vai desistir? Sem saber o que tem do outro lado do muro? Pode ser que tenha outro muro, mas e daí? O que tem? Você tem que entender o seguinte, que o muro que está na sua frente são bloqueios, são situações difíceis, né? O muro está representando isso, desafios, problemas, adversidades. Você tem que passar por ele. Por quê? Quando você passa pelo muro, quando você quebra ele, destrói os limites, essas barreiras que aparecem na sua frente, sabe o que vai acontecer? Você vai se desenvolver, você vai ter mais maturidade, você vai conseguir lidar com outras adversidades, outros problemas, porque você sabe que ao passar por esse, você vai adquirir experiência, maturidade, você vai se desenvolver, você vai crescer, você vai evoluir como pessoa também. Então é importante você não parar no primeiro obstáculo. Sabe, você quer começar a investir, você quer ter sua liberdade financeira, só que você precisa fazer renda extra. Você tem que aumentar a sua renda. Aí você começa a investir num negócio e, sei lá, começa a vender um bolinho, alguma coisa assim do tipo, só que você para no primeiro obstáculo. Você não consegue vender e não sabe o que fazer e desiste. Você vai chegar em algum lugar assim? Não vai. Tem uma história de um rapaz que ele vende bolo, né? Eu parei pra conversar com ele, eu fiz uma pergunta, falei, cara, me fala uma coisa. Foi difícil o seu começo? Ele começou com umas barraquinhas onde ele vendia café. Você já deve ter visto em ponto de ônibus, pelo menos aqui em São Paulo tem muito. Vendia café, pão de queijo, bolo e tal. Só que o bolo as pessoas gostavam muito. Com isso, o que ele fez? Ele foi vender bolo no porta-mala do carro dele. Começou a vender bolo, bolo, bolo.
foi crescendo, crescendo. Quando pensa que não, ele abriu uma loja, depois ele abriu outra. Hoje ele tem 2 lojas. Não sei se ele ainda tem 2 ou se ele tem mais, né? Mas no momento que eu falei com ele, ele já tinha 2 lojas e vende super bem. Falou que hoje está bem melhor. Só que no começo ele falou que não foi fácil, foi difícil. Mas imagina se ele desiste, se ele para, né? Ele teve que meter a cara, teve que ir pra cima, ele teve que vender, teve que ficar lá gritando para vender os bolos dele, sabe? Hoje ele já não precisa mais ficar lá no carro, no porta-mala, gritando, chamando as pessoas, vem comprar o bolo. Não, hoje as pessoas vão na loja dele. Ele tem entrega, delivery. Olha só a diferença. Então é um degrau de cada vez. E aí você vai passando pelas adversidades, pelos bloqueios, pelas situações, isso vai te dando experiência, maturidade, você vai crescendo e vai ser muito bom. Porque de repente você pega um problema parecido com o que você já enfrentou, para você vai ser sossegado, porque você já passou por uma situação assim. Se alguém vier pedir ajuda para você, você vai conseguir auxiliar ela da melhor forma possível, porque você passou pelaquela adversidade. Tá bom? Então encare os problemas, os muros, né, dessa forma. Isso tem que ser o seu padrão. E não simplesmente olhar para o muro e, vixe, tá muito grande esse muro, muito alto. E eu é que não vou escalar ele, eu é que não vou nem dar a volta, não vou nem passar por ele. Não, e volta. Não, não faça isso. Vai para cima, tá bom? Destrua os limites, as barreiras, né, os muros que você tem. Agora a gente chegou numa parte muito legal também, que eu gosto bastante. A gente vai falar sobre como criar um novo padrão. Seguinte, existem 4 barreiras que você precisa passar, 4 muros, digamos assim, para você ter um novo padrão. Na verdade é o que a gente chama de neuroplasticidade, que é quando você faz algo que você sente prazer por aquilo. Por exemplo, uma pessoa que ela faz academia, eu já vi relatos de pessoas que, quando vão para academia, elas se sentem muito felizes, elas se sentem, assim, o prazer delas é estar na academia. E quando elas não vão, elas ficam até, qual que é a palavra? Elas se sentem culpadas. Falam, hoje eu não fui pra academia, não fui treinar, não fui malhar. Sabe aquele pensamento assim? Eu já vi. Não é meu caso, porque eu ainda estou lutando para conseguir ter uma vida regrada na academia, né? Apesar de ter aqui no prédio, eu ainda não tenho esse padrão. Estou lutando para conseguir ter ele, tá? Então foi só um exemplo que eu te usei. Imagina aquela pessoa no começo. Provavelmente, talvez, ela não tinha esse ânimo todo que ela tem hoje. Mas hoje ela já tem a neuroplasticidade, você vai entender. Existem 4 barreiras. Como eu falei, a primeira é a barreira da energia, a segunda é da motivação, a terceira é a da dor. Por fim, você chega na última barreira, que é a da neuroplasticidade. E aí você passa a conquistar aquele padrão. Vamos para a primeira barreira. Seguinte, a primeira barreira é a barreira da economia de energia. O que é essa? Você passa, quando você tem a atitude de começar a fazer alguma coisa, você passou por essa barreira. Você falou, não, eu vou começar. É o primeiro passo ali. Você está na barreira ali, você passou pela barreira da energia. Você teve um impulso de começar, seja lá o que for. Deixa eu ver, para trazer dentro das finanças. Vamos colocar, por exemplo, você quer juntar 50 mil reais. Tá bom? Então, você colocou lá, eu vou juntar 50 mil reais até o final do ano. Tá bom? É a barreira da energia, você passou por ela. A segunda barreira é a barreira da motivação. E como que ela funciona? Olha só, o nosso cérebro ele tem uma facilidade enorme de prever os benefícios que a gente vai ter. Né? Tem uma frase muito legal, ó. Neurologicamente, a motivação é a energia criada com a antecipação de algum benefício futuro. Ou seja, você sabe que quando você juntar os 50 mil reais, você vai conseguir fazer aquela viagem que você quer, você vai conseguir comprar um carro, uma moto, comprar um terreno, enfim, você vai fazer aquilo que você tanto deseja com aquele dinheiro. Né? O seu cérebro já prevê tudo isso. E com isso, a sua motivação, o pico de motivação, ela sobe, dispara. E aí você tende a começar ali, ó. Todo mês você guarda uma quantidade, você começa a trabalhar, a ralar, faz bico, faz extra e tal, para juntar dinheiro e conseguir os seus 50 mil reais. Só que depois aquele pico de energia começa a cair, vai caindo. Por quê? Porque você chega na terceira barreira, que é a barreira da dor. A gente tem que focar na dor. Quando eu digo isso, calma, eu não estou falando que para você ficar pensando na dor e nas coisas ruins, não. Como eu falei, nosso cérebro ele prevê os benefícios futuros, só que você precisa entender o que pode acontecer de ruim para você se prevenir, digamos assim.
sabe? Você tem que, é igual uma reserva de emergência. Você está montando ela ali, obviamente você não quer que aconteça nada assim de emergência para você usar seu dinheiro. Mas se acontecer, você tem uma reserva, você tem onde se socorrer. A ideia é você prever então o que pode acontecer de imprevisto durante essa sua caminhada. Quais serão as dores que você pode ter. Para quando acontecer, o seu pico de motivação ele não tenha uma queda brusca. Ele pelo menos, não que ele continue subindo, mas que ele se mantenha. A ideia é justamente essa. Então você tá ali junto, quer juntar 50 mil reais, quer juntar 50 mil reais, e aí começa, a motivação tá lá em cima. Só que você percebe que talvez você esteja trabalhando demais. Deixa eu ver um outro exemplo aqui. Talvez você não está conseguindo fazer mais aquela renda extra que estava dando certo. Você não está conseguindo vender os bolos, vender trufa, chocolate, fazer entrega de moto nos aplicativos, não está dando muito certo. Enfim, quais os imprevistos que pode acontecer? Você tem que prever isso, para quando eles começarem de fato a acontecer, você está preparado. Você não pensou só nos benefícios, mas você pensou também nas dores que pode acontecer. E aí você fica preparado. Então, o exemplo da academia. Imagina, uma pessoa que está lá, dedicada, forçada, está lá, malhando, tal. Só que aí, chega num determinado tempo que ela precisa aumentar o peso dela. E aí ela vai aumentar, ela vai sentir dor? Vai, porque ela mudou o peso dela. Então ela vai sentir muita dor, só que ela tem que continuar, até que ela não sinta mais a dor. Aí ela passa da barreira da dor e chega na barreira, na última, que é a da neuroplasticidade. Porque aquilo ali ela já não está mais sentindo mais dor. Né? Não esquecendo da questão do prazer que ela está sentindo ali. Né? De estar se exercitando. Só que se ela quiser evoluir, se ela quiser aumentar o peso dela, ela vai ter que vai ter que passar pela barreira da dor de novo. Porque ela vai aumentar o peso dela. E uma coisa, usando o mesmo exemplo da academia. Imagina, eu sou magrinho. Se eu for me comparar a um cara que já está na academia há anos, eu não vou começar a levantar a mesma quantidade de peso que ele. Eu tenho que começar aos poucos. Então eu tenho que passar pelas minhas barreiras aos pouquinhos, um degrau de cada vez, até, quem sabe, atingir aquele peso que aquele rapaz está atingindo, né? Deu para entender? Mais ou menos. Eu espero que não tenha ficado um vídeo muito complicado. Então tem a barreira da economia de energia, da motivação, da dor e da neuroplasticidade, que é a última barreira, que é quando você alcança ela de fato. E aí você atinge a neuroplasticidade. É isso. Isso são padrões. De forma resumida, é a forma como você reage, a forma como você pensa, é aquilo que você faz, é aquilo, enfim, é tudo isso que você faz de forma automática, sentir também aquilo que você sente, né? De forma automática, sem pensar. É a sua reação imediata, são seus padrões. Né? Com relação ao dinheiro, parcelar todas as compras, gastar sem pensar, emprestar dinheiro sem poder, não ter um planejamento, que muitas pessoas passam por isso, não conferir a fatura, não investir, padrão financeiro que você tem, como é que faz, né, para bloquear eles? Aí a gente entendeu que tem a liberação da dopamina. Então, se por exemplo você vai emprestar dinheiro para alguém, se você perceber que está ali, alguém pediu dinheiro emprestado para você, você não pode, mas você tem esse padrão, você tem que bloquear, não empresta. Seja sincero, fala que você não pode, que não tem condições, você está bloqueando aquele padrão. E aí você tende a conseguir eliminar ele, porque você está bloqueando, ele não está tendo, como eu posso dizer, eu não lembro a palavra, me saiu a palavra da cabeça, mas digamos assim, ele não está tendo aquela recorrência, né? Não está tendo aquela constância, ele foi bloqueado. Só que se você voltar a fazer ele, porque não é assim, bloqueou, pronto, acabou, não. Tem que ser vários bloqueios até que aquilo que seja quebrado, né? E o seu padrão, digamos assim, seja de não emprestar quando você não pode. Não estou falando para você não emprestar dinheiro. Pode emprestar, quer emprestar? Empresta, não tem problema nenhum. Mas tenha ciência, né, do que você pode ou não. Tá bom? Vou pegar um outro padrão aqui. Deixa eu ver. Não conferir a fatura do cartão de crédito. De repente você usa de vez em quando o seu cartão. Aí você não confere, não tem esse hábito. E vai e passa o cartão. Sem poder, nem sabia. E aí? Aí ultrapassou o limite do cartão de crédito. Depois no final do mês nem vai ter dinheiro para pagar a fatura. E aí? Então você tem que bloquear isso. Esse negócio de não conferir a fatura. Então quando você for passar o cartão, peraí, deixa eu conferir aqui minha fatura, deixa eu ver quanto que tá. Deixa eu ver se eu tenho um limite para passar o cartão de crédito. Tá entendendo? Gastar sem pensar. Antes de gastar, pesquisa, compara os preços, não age no impulso. Tem inteligência emocional.
que logo logo eu vou fazer uma conversa também sobre inteligência emocional. O que mais? Parcelar todas as compras sem necessidade. Bloqueia esse padrão, quebra aí. Para você não fazer mais isso. Não investir, esse padrão tem que ser bloqueado mesmo. Isso você tem que tratar isso com prioridade. Receber o seu salário, tira uma parte, nem que seja mínima, nem que seja mínima, nem que seja R$5, mas tira e começa a investir. A ideia não é você começar com muito, começa com pouco para que esse padrão de você investir, ele se concretize, que você ele de fato aconteça e você comece a investir. E que isso se torne de fato um padrão para você, né? E aí todo mês vai ser a primeira coisa que você vai fazer. Você vai começar com aos poucos, como eu falei no exemplo da academia, começa aos poucos. Vai aos pouquinhos, conforme o tempo vai passando, você vai aumentando a quantidade. Quando pensa que não, isso já é um padrão. Você já se sente feliz em fazer isso. Quando você não guarda, você fica se sentindo culpado. Você olha lá pra frente e fala, ai meu Deus, meu objetivo tá, eu não guardei esse mês, meu objetivo vai demorar mais um pouquinho. Entende? E a questão de você não ter um planejamento financeiro, esse é um padrão que você tem que ter, tem que aprender a ter. Se você não tem, começa a fazer, anota quanto você recebe, quais são as suas despesas, tá bom? Aí, para ficar mais fácil, você vai anotar tudo que você tem de despesa, vê lá no final quanto que vai sobrar. Se sobrou R$200, que seja, R$5 que seja, você vai voltar ele para a primeira coisa da lista. Você vai tirar, vai guardar, enfim, deixa em algum lugar que você não vai usar. E aí pronto, todas as suas contas agora você começa a fazer sem utilizar aqueles R$5 ali que você guardou. Isso tem que ser seu padrão, tá bom? Não se esquecendo, padrão é aquilo que você faz de forma automática, isso tem que ser seu padrão. Todas essas coisas, esses exemplos que eu falei, tem que ser de forma automática que você tem que fazer, sem ter que pensar, digamos assim, né? Porque são padrões financeiros bons, que vão te ajudar, que vão fazer com que você alcance o seu objetivo lá na frente, tá bom? Bom, gente, era isso. Eu espero que você tenha conseguido compreender, entender de verdade. Foi uma conversa longa, mas que eu gostei bastante. Eu não sei se ficou confuso, porque às vezes é muita informação, mas volta, faz anotação, tá bom? Pergunta, qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar, gente, eu não me importo não, tá bom? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você entrar no meu Instagram, se você quiser me mandar um direct, que aí fica até mais fácil de te responder, a gente pode até conversar por áudio. Eu não me importo, tá bom? Tô aqui pra ajudar, de verdade. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até o final, você está me ouvindo agora, porque você ficou, né, até o final. Obrigado mesmo, tá bom? Pela sua participação aí. E eu espero que eu tenha conseguido agregar algum valor pra você, que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. E que você tenha agora essa ciência de que você precisa ter o padrão de guardar dinheiro, de pensar no longo prazo, de pensar na sua aposentadoria, de investir, de ter um planejamento, enfim, de cuidar, o padrão de cuidar da sua vida financeira, da sua saúde financeira, tá bom? Obrigado mesmo. Eu acho que é isso. Até a próxima conversa. Pessoal, eu acabei esquecendo de mostrar o livro pra vocês, né? Meu Deus, é esse daqui, olha a capa dele como que é, ó. Eu não sei se vai aparecer invertido, mas eu acho que não vai não. Né? O nome é 30 Dias para Mudar Seus Hábitos e a Sua Vida. É muito bom, eu já li ele todinho. A minha esposa também está começando a ler. E eu sugiro que você compre, tá bom? Eu vou ver se eu deixo um link ali na descrição para vocês. Eu não sou patrocinado, não ganho comissão nenhuma por esse livro. Eu vou deixar um link qualquer, só para você ter uma ideia, tá? Mas se você tiver interesse de comprar, dá uma pesquisada antes, tá bom? Antes, eu não sei se eu vou... Eu vou ver se eu consigo mandar um link do mais barato mesmo, assim, que eu achar na internet. Mas dá uma pesquisada. Esse aqui eu nem comprei pela internet, eu comprei numa loja, dentro de um shopping. Tá bom? Mas era esse. 30 dias para mudar seus hábitos e a sua vida.